Olá, tudo bem? Dê saúde para você e para quem precisa. Vamos continuar com o nosso estudo do capítulo 1 do livro A Dieta do Futuro. Vamos na página 24. Comer carne vermelha não lhe dará vigor. Em 1977, foi publicado nos Estados Unidos um relatório bastante interessante sobre alimentação e saúde. O relatório McGovern. A publicação desse documento deveu-se a um problema iminente com os custos relativos à saúde, que estavam exercendo enorme pressão na economia do país. Apesar dos avanços na medicina, o número de pessoas doentes, especialmente portadoras de câncer e de cardiopatias, continuavam crescendo a cada ano. Estava claro que se de alguma maneira a causa da doença não fosse detectada e não houvesse uma política de combate a essa tendência, a situação poderia ficar financeiramente insustentável. Diante da crise iminente, foi criada uma comissão no Senado presidida pelo senador George S. McGovern. Com o auxílio dos melhores médicos e nutricionistas da época, os membros da comissão coletaram dados de alimentação e saúde no mundo todo e estudaram as causas do aumento das doenças. Os resultados dos dados foram compilados nas 5.000 páginas do relatório McGovern. Com o relatório, concluiu que muitas doenças eram causadas por maus hábitos alimentares. A sua publicação forçou os norte-americanos a tomar uma importante decisão. Eles só se tornariam saudáveis se mudassem seus hábitos alimentares. Naquela época, era muito comum nos Estados Unidos uma alimentação com alto teor de proteína e gordura. A ingestão de bifes grossos ou hambúrgueres gordurosos no jantar. As proteínas são realmente valiosas porque constituem o elemento básico para a construção do corpo. Por essa razão, pensava-se que a ingestão de alimentos ricos em proteína animal fizesse bem não só para atletas e crianças, como também para pessoas fisicamente debilitadas e idosas. Mesmo no Japão, a ideia profundamente enraizada de que a carne é fonte de vigor foi influenciada pelos hábitos alimentares dos norte-americanos. O relatório McGovern não só refutou essa crença popular, como também considerou ideal a alimentação do período Genroku do Japão, de 1688 a 1703, que consistia em cereais como prato principal, acompanhados de verduras e legumes da estação, vegetais marinhos e pequenas quantidades de peixe por causa da proteína. Foi por isso que os benefícios à saúde da comida japonesa começaram a atrair a atenção do mundo. A crença de que os músculos não se desenvolvem sem ingestão de carne vermelha mostrou-se infundada. Para comprovar isso, basta observar a natureza. Seria possível pensar que, sendo carnívoros, os leões teriam músculos extraordinários. Entretanto, na realidade, os herbívoros, como cavalos e veados, têm os músculos muito mais desenvolvidos do que os leões. A prova disso é que os leões e os tigres não têm energia suficiente para perseguir sua presa por período prolongado. Em vez disso, eles agem com rapidez e usam sua velocidade para agarrar e matar a presa o mais rápido possível. Eles agem assim porque sabem que, quando se trata de resistência, não são páreo para os músculos mais desenvolvidos dos herbívoros. Também não é verdade quando nos dizem que não vamos crescer se não comermos carnes. A altura das girafas e dos elefantes, que são herbívoros, é várias vezes superior à dos leões e tigres.
A ingestão de carne vermelha realmente acelera o crescimento e a rapidez do crescimento e do amadurecimento das crianças nas últimas décadas pode ser atribuída ao aumento da ingestão de proteína animal. No entanto, existe uma perigosa armadilha na ingestão de carne vermelha. Depois de atingir determinada idade, o crescimento do corpo transforma-se em um fenômeno chamado envelhecimento. A ingestão de carne pode acelerar o crescimento, mas acelera também o processo de envelhecimento. Talvez você não esteja disposto a deixar de comer carne. Isso não muda o fato de que ela faz mal à saúde e acelera o processo de envelhecimento. Antes de fechar sua mente e este livro, leia o texto a seguir. Seis razões pelas quais a alimentação com alto teor de proteína prejudica a saúde. As toxinas da carne vermelha criam células cancerígenas. Toda célula contém um DNA, ácido desoxirribonucleico, substância química que carrega um mapa do corpo e de suas funções. Os resíduos tóxicos do excesso de gordura animal e da digestão de proteína podem causar danos ao DNA, transformando as células em cancerosas. Essas células começam a se multiplicar por conta própria. O sangue contém glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e linfócitos. Os glóbulos brancos e os linfócitos atacam inimigos, como bactérias e vírus, destruindo-os ou tornando-os inofensivos. Quando essas células são danificadas, esse mecanismo de defesa de primeira linha do organismo passa a funcionar mal, o que pode resultar em infecção e aparecimento de células defeituosas ou cancerosas. As proteínas causam reações alérgicas. As proteínas que não foram decompostas em nutrientes entram na corrente sanguínea como substâncias estranhas através da parede dos intestinos. Isso acontece quase sempre com as crianças pequenas. O corpo reage como se as proteínas fossem uma substância estranha, criando uma reação alérgica. Esse tipo de alergia é mais comumente causado pelo leite e pelo ovo. A ingestão excessiva de proteína animal e as consequentes reações alérgicas são a causa do aumento da incidência de dermatite atópica, urticária, doenças do colágeno, colite ulcerativa e doenças de Crohn. O excesso de proteína sobrecarrega o fígado e os rins. As proteínas do corpo são decompostas e, depois, eliminadas por meio da urina, sobrecarregando assim o fígado e os rins. A ingestão excessiva de proteínas causa deficiência de cálcio e osteoporose. Quando grandes quantidades de aminoácidos são geradas, o sangue torna-se ácido e precisa de cálcio para neutralizar essa acidez, resultando na perda desse elemento. O sangue precisa manter a proporção de cálcio e fósforo entre 1:1 e 1:2, e a alimentação com alto teor de fósforo obriga o organismo a retirar cálcio dos dentes e dos ossos para manter essa proporção. Além disso, quando grandes quantidades de cálcio e fósforo no organismo, eles se ligam para produzir o fosfato de cálcio. Como não consegue absorver esse composto, o corpo elimina, aumentando ainda mais a perda de cálcio e a suscetibilidade e osteoporose. É por isso que muitas pessoas de países com alimentação rica e proteína animal sofrem de osteoporose. Ossos porosos resultam do esgotamento de cálcio. O excesso de proteína pode resultar em falta de energia. A digestão dos alimentos requer uma grande quantidade de energia. O excesso de proteína não é totalmente metabolizado e por isso não é absorvido. Essa proteína não decomposta entra no estado de
putrefação nos intestinos, criando resíduos tóxicos. Para realizar a desintoxicação causada por essas substâncias, o organismo precisa de uma grande quantidade de energia. O uso excessivo de energia gera um grande número de radicais livres, que são os responsáveis pelo processo de envelhecimento, além de câncer, cardiopatia e aterosclerose. O excesso de proteína pode contribuir para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças. O estudo mais recente mostra um aumento de crianças com transtorno de déficit de atenção e propensas a explosões de raiva. A alimentação e a nutrição podem exercer um impacto significativo sobre comportamento e adaptabilidade social das crianças. Cada vez mais, elas tendem a consumir em casa e na escola grandes quantidades de alimentos processados. Esses alimentos não só contêm vários aditivos, como também tornam o organismo ácido. A proteína animal e o açúcar refinado são consumidos em quantidades cada vez maiores, enquanto as verduras e os legumes são evitados. A proteína animal e o açúcar demandam maiores quantidades de cálcio e magnésio, o que provoca deficiência de cálcio. Essas deficiências estimulam o sistema nervoso, contribuindo para o nervosismo e a irritabilidade. Terminamos por aqui. Por hoje é só. Continuaremos com o nosso estudo na próxima gravação. Dê saúde para você e para quem precisa.